Olá! Nos últimos meses, todos nós tivemos que fazer uma grande adaptação em nossas vidas. A pandemia de Covid-19 modificou com a vida de todo mundo. Ninguém mais pode dizer que manteve a sua normalidade, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Todos nós, de alguma maneira, precisamos trazer para o nosso dia a dia muitas novidades, em especial das novas tecnologias. Na área da educação, grande foi a necessidade de adaptação. Muitos professores, distantes ainda dessas tecnologias, tiveram que enfrentar e encarar os seus receios, os seus medos, transformando-se em produtores de conteúdo virtual. O Centro Internacional Uninter também fez as adaptações. Os alunos que estavam se formando precisavam do estágio para poder concluir a sua grade. Como então trabalhar os estágios se as escolas estavam fechadas e as aulas foram suspensas? No primeiro momento, foi criado de emergência o modelo Covid, onde nos foi ofertado a possibilidade de criação de videoaulas. Exatamente o que os profissionais da educação estavam fazendo, se adaptando ao ambiente virtual para que o conteúdo, o conhecimento chegasse até seus alunos. Nós, da mesma forma, exercitamos essa possibilidade de pensar um roteiro, construir conhecimento, sabendo que temos uma tela entre nós e os nossos alunos. A descoberta de aplicativos, de programas, de como utilizar melhor a luz, a voz, o figurino, o cenário, enfim, grandes descobertas para que não faltasse o conhecimento àquele que mais precisa. No segundo momento, diante da realidade de uma pandemia que se estenderia por meses, foi feito um novo edital, uma nova versão do estágio, mais completo, mais aprofundado, com propostas que nos oportunizassem um grande aprendizado, ampliando não apenas as videoaulas, mas o conhecimento de todas as possibilidades, ou de muitas das possibilidades, de fazer essa inter-relação com os nossos alunos. O modelo híbrido trouxe 3 possibilidades, 3 versões a partir das características e das possibilidades que os alunos tivessem. O modelo mais simples era o modelo de ensino. Mais simples, mas o mais difícil talvez de ser realizado. Era exatamente acompanhar um professor em seu dia a dia, através das aulas remotas, dos encontros no ambiente virtual, através do Google Meet ou do Google Classroom, que estavam sendo utilizados pelos professores. Digo talvez um dos mais difíceis, porque as escolas também estavam se adaptando e muitas preferiram, neste primeiro momento, não aceitar estagiários. Estavam ainda preparando os seus próprios professores para essa nova realidade. E eles também estavam tendo que aprender esse novo formato. Poucos foram então os alunos que conseguiram esse modelo de ensino. O segundo formato, um pouco mais resolvido, que possibilitava ao aluno meio que autonomamente construir o seu conhecimento, mantinha as bases do edital anterior. A construção de cursos, oficinas, palestras ou videoaulas que oportunizassem ao acadêmico que estava fazendo o estágio, geralmente um formando, exercitar a sua possibilidade, a sua capacidade, a sua criatividade na construção de produtos virtuais, conteúdos virtuais a serem vinculados para um público em geral, ou mesmo para públicos específicos que pudessem ser captados através de cursos de extensão com o próprio polo ou a sede da Uninter em Curitiba. O terceiro modelo era o de iniciação científica. Esse, claro, buscava pegar aqueles alunos que tinham maior intimidade com a leitura e com a escrita. Aproveitando os grupos de pesquisa do Centro Universitário Uninter, os acadêmicos puderam participar destes encontros,
ter acesso a textos que eram estudados pelos grupos de pesquisa, discutir e compreender um pouco mais o universo da escrita acadêmica, entender como fazer uma boa pesquisa, quais os sites confiáveis, quais os passo a passo para a construção de uma escrita que de fato mostrasse o seu conhecimento e o respaldo dentro do espaço acadêmico. Ao longo de meses, fomos então participando desses encontros e também desenvolvendo as pesquisas, os estudos para o nosso objeto de estudo. O final dos 3 estágios compreenderia então um relatório. Esse relatório era composto por algumas etapas que precisavam ser realizadas. No primeiro momento, o estado da arte, o levantamento de uma revisão bibliográfica sobre o nosso objeto de estudo. Aproveitamos que o estágio anterior foi feito sob a figura do poeta João Cabral de Melo Neto e o texto de Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano. E escolhemos aprofundar os nossos estudos e pesquisas sobre este texto, trazendo a possibilidade de uma pesquisa que levasse em consideração não apenas todo o renome de uma poética cabralina, não apenas todo o estudo realizado a partir deste texto nas mais diversas áreas do conhecimento, mas que olhasse para a obra do ponto de vista de sua origem. Ou seja, como uma obra dramatúrgica, como um texto feito para ser encenado. Essa escolha nos levou então a fazer um levantamento do que se havia de fato escrito sobre este olhar. E encontramos pouquíssimas coisas. Na maioria das vezes, embora muito se fale sobre Morte e Vida Severina, os olhares acabam indo para as questões antropológicas, sociológicas, históricas, até mesmo no universo existencial. Mas quando se trata da obra dramatúrgica, da peça teatral, pouco encontramos sobre esta vertente. Dos nossos estudos, conseguimos levantar 2 autores que compuseram a nossa teoria, que nos auxiliaram a, de fato, comprovar esta lacuna existente em uma possibilidade de uma dramaturgia cabralina. Um deles, Lauro Escorel, faz uma análise sobre os símbolos de Cabral, sobre os referentes que estão presentes em toda a sua obra. Encontra neles a pedra, o rio, a lama e alguns outros. Em sua obra, dedica um capítulo, que é o que nos interessa, sobre a dramaturgia, sobre o aspecto dramático em João Cabral. Outro autor que nos foi de grande importância é a Maria José Moura. Ela, sim, olhando para o trabalho de João Cabral, para este texto em especial, Morte e Vida Severina, dialoga com a nossa intenção no instante em que retira este texto de Morte e Vida Severina do conjunto onde geralmente ele está inserido, que são os romances de 1930, os romances considerados regionalistas, e o coloca em diálogo com as peças teatrais da década de 50. É sabido que a Semana de Arte Moderna de 1922 estabelece um marco para o nascimento, para o surgimento do modernismo brasileiro, envolvido em várias linguagens, como a música e especialmente as artes plásticas. No entanto, quando se fala de teatro, o marco passa a ser Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, que só se dá na década de 40. Ora, é muito mais lógico, então, compreender o diálogo que Moura faz, trazendo a obra de João Cabral para dialogar com as peças teatrais da década de 50, no lugar dos romances de 30. Onde geralmente ele é analisado. Esse simples deslocamento faz com que não apenas uma questão cronológica, mas uma questão de contexto se estabeleça para uma análise muito mais rica. Estamos trabalhando em paralelo com obras que são também do teatro. Quando falamos de Morte e Vida Severina e alocamos na década de 50, onde foi escrita, dialogamos, por exemplo, com Dias Gomes, com Ariano Suassuna, com Gianfrancesco Guarnieri
Isso nos possibilita fazer análises do ponto de vista dos elementos da dramaturgia, mas também dos elementos do teatro. Dentro dos estudos da semiologia teatral, nos é colocado, através da organização de Ginsburg, que não se pode fazer uma análise de um texto teatral unicamente retirando-o do contexto da sua encenação. Teatro é polissêmico, exige por si só um diálogo entre vários elementos e várias estéticas, imagéticas, sonoras, sinestésicas, enfim. Ao reunirmos luz, som, cenário, figurino, fala, atores, não estamos simplesmente reunindo elementos. Neste caso, as partes não são o todo. Cada uma delas tem a sua própria significação, mas ao serem reunidas, trazem outras possibilidades, outras significâncias, outros símbolos. Assim que o texto feito para teatro nunca está completo. Não há como avaliar uma obra teatral a partir apenas da sua escrita, uma vez que na própria escrita se pressupõe uma completude, uma complementação realizada por diretores, atores, cenógrafos, iluminadores e por uma porção de outros profissionais que vão preencher as lacunas, muitas vezes vão até mesmo questionar o dramaturgo, revirar a sua possibilidade, trazer outras leituras através da sua proposta de encenação. Se pensarmos desta forma, podemos compreender por que um texto tão estudado, um texto já lido, relido, comentado, analisado tantas vezes, especialmente nos bancos escolares, nos pré-vestibulares, nos cursinhos, por que trabalhar de novo com uma obra que já parece tão esgotada? E o que nos faz tomar essa possibilidade, tomar essa ideia, é exatamente compreender, ao final dessas nossas pesquisas, que se muito se falou sobre Morte e Vida Severina, pouco se falou sobre a peça teatral Morte e Vida Severina. João Cabral escolheu apenas 2 momentos únicos para trabalhar com a dramaturgia. Além de Morte e Vida Severina, o Alto do Frade. Ambas no mesmo gênero, um gênero que certamente o acomoda, não apenas pela proximidade com a literatura espanhola, a qual teve bastante influência, bastante intimidade durante o seu período como diplomata, mas também porque o Alto dialoga muito facilmente, tanto com a literatura de cordel, quanto com a própria estrutura de um poema. Por outro lado, o próprio Cabral vai nos contar que escreveu Morte e Vida Severina a pedido de Maria Clara Machado para que o grupo de teatro Tablado, encenasse, mas que diante da recusa de Maria Clara Machado, porque considerou a peça, naquele momento, muito difícil de ser realizada pelo Teatro Tablado, João Cabral opta então por publicá-la em seu livro. Dessa forma, Morte e Vida Severina, a peça de teatro, o Alto de Natal pernambucano, não estreia no palco, mas nas letras de um livro. E para essa publicação, o próprio Cabral relata que retirou rubricas e indicações de cena, deixando o mínimo necessário para que o leitor compreendesse a ideia da cena. Ora, ao fazer isso, o próprio Cabral coloca que o publica como um poema, o que é muito lógico de compreender por que desde então, Morte e Vida Severina é sempre muito mais analisada sob o ponto de vista da sua poética do que sob o ponto de vista dramatúrgico. Ao analisarmos pesquisas, monografias, artigos sobre esta peça, em geral vemos muitos apontamentos, muitas observações sobre João Cabral, poeta. Há um imenso diálogo entre o que João Cabral traz na sua escrita, na poesia, com o diálogo com a escrita que traz na sua dramaturgia. No entanto, como eu já disse, uma peça de teatro não termina quando o dramaturgo escreve a última linha. Pelo contrário, ela permanece inacabada até que ela vá à cena. A literatura é a arte da palavra, mas o teatro é a arte da ação. Ao escrever um texto para teatro, João Cabral tinha essa consciência, tanto que vai dizer, certa vez,
que achava graça quando alguém falava que fez uma adaptação de Morte e Vida Severina, porque ele compreendia que, sendo um texto de teatro, ele necessariamente passaria por outras vozes, por outras percepções do diretor e dos atores que a encenassem. Nós fizemos ao longo do percurso do estágio não apenas essas pesquisas e essas análises, que estão reunidas através de uma escrita acadêmica no artigo que faz parte do nosso relatório. Também tivemos a oportunidade de fazer uma análise fílmica. Escolhemos o filme documentário de Zelito Viana, de 1977. Nesse documentário, Zelito reúne o texto de Morte e Vida Severina, alguns trechos do poema O Rio e, especialmente, a realidade dos lavradores na década de 70, no Nordeste brasileiro. Escolhemos esta obra em especial porque, nos instantes da fala da obra de João Cabral, Zelito escolhe exatamente trazer para nós a encenação teatral e não a filmologia. Se o documentário apresenta os aspectos do cinema, ao representar o discurso de Morte e Vida Severina, Zelito opta por uma encenação que traz características que vão dialogar tanto com os folguedos folclóricos, quanto com o próprio discurso do teatro popular, uma câmera parada estabelecendo a italiana as encenações, os aspectos de um teatro amador, de um teatro de rua, de um teatro popular, que contrapõe-se às cenas da realidade dos lavradores. Outras obras podem fazer parte dessas análises e certamente serão tão ricas quanto a que nós fizemos sobre o documentário de Zelito. Afinal de contas, Morte e Vida Severina, enquanto texto-fonte, gerou inúmeras outras obras, como a minissérie que foi exibida na Rede Globo, ou mesmo o desenho animado, a animação, que está disponível para todos. No teatro, dois momentos são bastante relevantes e que oportunizariam também, embora de maneira remota, uma vez que nós utilizaríamos apenas de questões fotográficas, de textos, de propostas que nos falariam sobre as suas encenações, uma vez que o teatro só acontece no instante da sua encenação. São elas a própria apresentação do Teatro da Pontifícia Universidade Católica, o TUCA, que leva a peça até a França e ganha prêmios em um festival, como também a encenação da Companhia Paulo Outram. Outros grupos amadores, profissionais, mesmo grupos de escola, são inúmeras as apresentações que foram feitas, seja da peça como um todo ou do monólogo inicial de Severino, trazendo para nós elementos que justificam ainda mais essa necessidade de olharmos quais as características, quais as possibilidades, o que nos diz o dramaturgo João Cabral. O que do poeta está presente nesta obra, uma vez que dialogamos sobre o mesmo homem? Mas o que transcende a sua poesia? O que o faz deslocar-se de sua comodidade? O que exige de sua escrita? Uma vez que se debruça sobre uma obra dramatúrgica, sobre uma obra que nasce inacabada, uma obra que inicia para que seja concluída a partir de outras vozes. Esse nosso percurso pelo estágio também nos levou à produção desse material, onde dialogamos os nossos conhecimentos e a nossa trajetória dentro do estágio. E, por fim, reunindo todo esse material nesse relatório, completamos essa etapa do estágio neste formato de modelo híbrido que nos foi oportunizado pela Uninter para a conclusão do curso de segunda licenciatura em Letras. Chegamos a este final de ciclo inquietos por perceber a imensa tarefa ainda a ser desbravada, mas felizes por poder compreender também o quanto nos mobilizou, o quanto nos foi colocado por desafio e o quanto aprendemos para nos reinventar neste novo instante mundial e que vai exigir ainda por muitos meses de nós posturas de verdadeiros desbravadores. A educação é seara de fortes,
seara de pessoas que estão sempre dispostas a buscar o melhor para que os seus alunos possam descobrir os saberes e os sabores do conhecimento. Termino esse projeto, termino este relatório e termino este curso, então, com a certeza de que dei o meu melhor e de que cumpri com as etapas que foram necessárias. Saio, sem dúvida, enriquecida de todo esse processo. E espero todas essas novidades e todas essas descobertas possam ainda alimentar a minha alma educadora durante muitos meses, em outros projetos, em outras atividades que se seguirão a estas, numa vida acadêmica. Me resta então dizer um muito obrigado e, quem sabe, um até breve.